Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se Carnaval, a festa da carne. Carnaval, a festa da carne. Queridos irmãos, carnaval é uma coisa de Deus? Ou é uma coisa do diabo? Você tem dúvida? Vamos ouvir a palavra de Deus para entender se é de Deus ou se é do diabo? Então vamos lá. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 18 a 19, o apóstolo João escreveu assim: Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Irmãos, todo aquele que é gerado de Deus não peca. Todo aquele que é gerado de Deus não peca. E nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo inteiro está sob o poder do maligno, e aqueles que são de Deus não pecam. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, de versículo 13 a 21, o apóstolo Paulo escreveu, e será um resumo. Paulo disse assim: Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servires à carne. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostareis de fazer. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, ele está falando o seguinte: que Deus nos deu liberdade, nos deu livre-arbítrio para escolher qual caminho seguir entre o certo e o errado. Porém, ele diz: não façais dessa liberdade que Deus te deu um pretexto para servires à carne. E o carnaval é a festa da carne, é os prazeres da carne. E Paulo diz: eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito Santo. Deixai-vos sempre guiar, ser guiado pelo Espírito Santo, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Deixa o Espírito Santo te conduzir, se é que você já tem o Espírito Santo, e nunca satisfaçais o desejo da carne, os prazeres do mundo, da carne, de Satanás. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito Santo. Os prazeres da vida da carne é contra o Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo deseja é contra a carne.
Não andam juntos. São o oposto um do outro. E por isso, nem sempre fazeis o que gostareis de fazer. Quem é gerado de Deus, quem recebe a graça de ter o Espírito Santo e o perdão dos seus pecados, rejeita toda a perseguição da carne, os prazeres da carne que leva ao pecado. E o carnaval é pecado, e muito pecado. São bem conhecidas as obras da carne. Ora, as obras da carne são bem conhecidas. Vamos entendendo o que passa lá dentro do carnaval, desde lá do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia ou qualquer cidade, inclusive nossa cidade de Cunha. São bem conhecidas as obras da carne. Imoralidade sexual. Acaso não existe sexo no dia do carnaval? Muitos, né? Muita prostituição, impureza, devassidão e idolatria. Olha, vocês pensam que idolatria é só de imagens santas ou de personagens bíblicos? Ou de demônios? Não. Carnaval é uma idolatria. Todo mundo que frequenta o carnaval idolatra Satanás. Idolatra o diabo na festa. Feitiçaria. Olha, deve ter muita feitiçaria também nisso aí. Tá? E no próprio carnaval, nas grandes escolas de samba, estão demonstrando as feitiçarias. Os demônios estão se manifestando nos participantes das alas de carnaval. Inimizades. Quantas inimizades vão conter? Quantas contentas, quantas discussões, quantas brigas? Ciúmes. Ciúmes acontecem no carnaval. Iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras. Não existe bebedeira no carnaval? Não existe consumo de droga no carnaval? Bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Isso é o que acontece com os prazeres da carne, queridos irmãos. Que é o contrário à vontade de Deus, que é contrária ao Espírito Santo. E Paulo nos diz: eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica a idolatria, a feitiçaria, os prazeres da carne, a prostituição, não reinarão no reino de Deus. Isso fica muito claro. Não reinarão no reino de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 47, o nosso Senhor Jesus disse: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vós não escutais, porque não sois de Deus. Vós não escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta e pratica a palavra de Deus. Irmãos queridos, pense bem na consequência do carnaval. Quando você vai para a rua, sozinho, ou leva seu namorado, seu companheiro, e vice-versa, e às vezes os seus filhos, para participar da idolatria, da festa da carne, que é o carnaval, você está andando contrário à vontade de Deus. E isso não é de Deus, e haverá consequência a cada um de uma maneira diferente. Por isso, irmãos queridos, que fiquem bem atentos, avisados vocês estão sendo. Sempre foram avisados. Sempre houve um homem e uma mulher de Deus que avisou, que alertou. Deus não aceita. Esta festa é do diabo, não é de Deus. Não é de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus.
Amém.